Aqui para a TV Bancada, da liderança dos deputados do PDT. Deputado Paulo Rubens Santiago, qual que é a expectativa do PDT nos próximos 4 anos aqui na Câmara dos Deputados? Quais são as prioridades? Eu acredito que uma das pautas mais importantes que o PDT deve abraçar no próximo governo da presidenta Dilma é exatamente o tema da reforma urbana, da política nacional, da política regional de desenvolvimento urbano. As nossas cidades estão congestionadas do ponto de vista do trânsito, as nossas cidades estão em condições precárias do ponto de vista do acesso à água, está aí o exemplo de São Paulo, do estado e da capital. Do ponto de vista do acesso ao saneamento, as nossas cidades estão comprometidas do ponto de vista da infraestrutura urbana. É preciso uma política agressiva de regularização fundiária para que nós possamos liberar áreas públicas e assumir áreas privadas para o financiamento de uma política habitacional inclusiva nos termos do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Assumindo essa pauta da reforma urbana, da política de desenvolvimento urbano integrada, o PDT vai estar respondendo a um desafio e a uma demanda que representa mais de 100 milhões de brasileiros que vivem nas nossas médias e grandes cidades, sobretudo nas regiões metropolitanas. Por isso, a pauta da reforma urbana, da política nacional e regional de desenvolvimento urbano é uma pauta prioritária para o PDT no próximo mandato da presidenta Dilma. Por falar em reforma, deputado, um dia após a reeleição da nossa presidente Dilma, veio o assunto da reforma política, plebiscito, referendo. Qual que é a posição do PDT e a sua em particular? Bem, a posição do PDT, na minha opinião, deve ser a posição de uma reforma política democratizante. Isso significa coibir o abuso do poder econômico, o financiamento da pessoa jurídica, fazer com que os partidos tenham estatutos regulares, realizem regularmente as suas convenções municipais e estaduais, para que possa haver também uma renovação na direção dos quadros partidários. Isso implica em renovação e oxigenação da representação política pela sociedade através dos partidos políticos. Nós também temos que definir melhor a relação dos partidos nas convenções e nas coligações. Hoje é evidente que há muito um balcão de negócios na tratativa dessas convenções, na formação dessas coligações. A sociedade não pode se subrepresentar por coligações que não são coligações programáticas, pautadas na proposta política, na proposta ideológica, na identidade programática dos partidos. Por isso, na minha avaliação, o PDT deve abraçar a tese de uma reforma política democratizante, que fortaleça os partidos, que lhes dê identidade, programa, rotatividade nas direções, democracia interna para os filiados, mas, acima de tudo, uma reforma política que possa coibir o abuso do poder econômico e o financiamento da pessoa jurídica, que distorce totalmente as condições de competitividade e de concorrência entre os partidos, entre os candidatos. Falar em poder econômico ou falta de poder econômico, o tal mercado, deputado, quer influenciar uma escolha que seria legítima da presidente Dilma em relação ao Ministério da Fazenda. Bem, nós assistimos logo após a proclamação do resultado da reeleição da presidenta Dilma, uma agitação desnecessária nos institutos financeiros, nos consultores financeiros, nas instituições de mercado, pressionando pela indicação de nomes para o Ministério da Fazenda. A presidenta Dilma, em muito boa hora, disse: eu vou deixar o mercado se acalmar. Nós somos um país democrático, nós vivemos agora um período eleitoral onde 7 candidatos disputaram contra a candidata que estava no exercício do governo. Fomos ao segundo turno. A população teve a oportunidade de assistir a vários debates nas principais redes nacionais de telecomunicações, de TV, e isso fez com que a democracia se consolidasse. Agora, as instituições financeiras, os consultores de mercado, os grupos financeiros querem mandar no governo. Eles tiveram seus candidatos, participaram direto ou indiretamente das eleições, perderam no primeiro turno, perderam no segundo turno e querem determinar quem vai ser o ministro da Fazenda. O governo, em boa hora, a presidenta Dilma, em boa hora, disse que espera o mercado se acalmar, as flutuações das bolsas, do dólar, do câmbio voltarem à normalidade objetiva, à normalidade racional, para que se possa permitir ao governo construir a sua equipe de governo com serenidade, com maturidade, visando aquele tripé essencial: estabilidade macroeconômica, crescimento econômico, desenvolvimento, retomando a capacidade de investimento do Estado e priorizando o investimento produtivo, e não a acumulação de riqueza, o crescimento de patrimônio às custas da taxa de juros, dos papéis, das moedas, das transações cambiais, completamente dissociados da economia real, do trabalho e da produção, do crescimento que gera o desenvolvimento. Por fim, uma última pergunta, deputado. O PDT tem o Ministério do Trabalho. O PDT foi o primeiro partido a apoiar publicamente numa convenção a presidente Dilma. Haverá algum reconhecimento em relação a isso? Bem, nós esperamos que a próxima bancada do PDT, tanto na Câmara quanto no Senado, ela repita a experiência que nós desenvolvemos aqui de unidade temática, o que fez com que a nossa bancada se destacasse
Nós éramos o 9º partido no tamanho de deputado, no número de deputados, chegamos a ser a 4ª bancada melhor avaliada. Isso porque tivemos unidade e defendemos as grandes bandeiras. Se vamos estar ou não ocupando um ministério, isso vai depender de uma avaliação da direção nacional, com as bancadas da Câmara e do Senado. Eu, pessoalmente, muito particularmente, acho que o nosso período de gestão à frente do Ministério do Trabalho, ele deve se encerrar no último dia de mandato, do atual mandato da presidenta Dilma. O PDT tem que estar livre para contribuir com o governo naquilo que considerar importante, competente, estratégico para o país, independente da ocupação de ministérios. E deve pleitear uma participação maior no governo, se entender que pode contribuir de maneira estratégica. Eu, preferencialmente, acho que nós não deveríamos repetir a ocupação da pasta do Ministério do Trabalho e deveríamos colocar à disposição da presidenta Dilma a nossa contribuição. Nós temos competência na área da educação, nós temos competência na área da cultura, nós temos competência na área do desenvolvimento, na área da soberania, na área de uma política nacionalista de fortalecer a economia brasileira no contexto regional e no contexto internacional. Somos competentes e temos disposição de trabalho para ajudar a presidenta Dilma a fazer um grande segundo governo, mas sem nenhuma pretensão a priori de ocupar esse ou aquele ministério, muito menos o Ministério do Trabalho, por onde já passamos todos esses anos, e eu acho que a hora agora é de renovação, é de assumir novos compromissos. Esse foi o deputado Paulo Rubens Santiago para a TV Bancada da liderança do PDT.